Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do Banco Paine para a discussão de resultados referentes aos primeiros 9 meses de 2025. Estão conectados hoje conosco Rodrigo Pinheiro, Roberto Pinheiro Júnior e Clívio Botelho, membros do Comitê Executivo do Banco. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação do Banco Paine. Após a apresentação dos resultados, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar, via Q&A, perguntas para o Banco Paine, que serão respondidas ao final da apresentação. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Roberto Pinheiro Júnior, que iniciará a apresentação. Por favor, Roberto, pode prosseguir. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à teleconferência de divulgação de resultados referente ao terceiro trimestre de 2025. Os primeiros 9 meses consolidaram um ciclo de forte crescimento da rentabilidade do banco, sustentado pela execução disciplinada da estratégia e pelo avanço consistente na diversificação dos negócios. No atacado, de forma seletiva e conservadora, temos crescido através de operações estruturadas, com garantias robustas e perspectivas de cross-sell. No varejo, seguimos consolidando a operação do consignado privado e ampliamos nossa operação de cartões consignados, resultando em uma alocação de capital ainda mais rentável. Ampliamos também nossas receitas de prestação de serviços complementares ao crédito, principalmente através das atividades de seguros e das gestoras investidas do atacado, contribuindo para a diversificação de receitas. Em linha com a nossa visão de longo prazo de aliar tecnologia e dados à expertise de crédito, avançamos com a agenda tecnológica e de inteligência artificial. No período, observamos ganho de produtividade, eficiência operacional, gestão de riscos e melhoria da experiência do cliente com o uso da Paine IA. Seguimos gerando valor e a estratégia de diversificação continuará trazendo resultados resilientes em diferentes momentos do ciclo econômico. Vamos iniciar apresentando os destaques do período no slide 4. Encerramos o terceiro trimestre com lucro líquido recorde de 103,6 milhões de reais e um ROE anualizado de 34%, reflexo da expansão da margem financeira líquida via novas linhas de negócios, cross-sell e remix das carteiras, da disciplina de custos e da alavancagem operacional, atestando a resiliência da estratégia de diversificação do banco. No acumulado dos 9 meses, também atingimos lucro líquido recorde de 260,1 milhões, com rentabilidade anualizada de 28%. A carteira expandida fechou o período em 17 bilhões, incremento de mais de 3,4 bilhões contra o mesmo período do ano anterior, com destaque para o ganho de escala na operação de cartões consignados e o avanço na operação do consignado privado. Em relação ao funding, encerramos o período ainda mais diversificado e com um total de recursos captados de 20,4 bilhões de reais, representando um crescimento de 4,4 bilhões em relação a setembro de 24. Patamar adequado para sustentar a expansão de nossos negócios. O patrimônio de referência encerrou setembro em 1,9 bilhão, representando um crescimento anual de 21%, fruto da expansão dos negócios e resultados do banco, do fortalecimento de nosso capital e da emissão de letras financeiras perpétuas e subordinadas. O nosso índice de Basileia total finalizou o período em 13,7% e o Tier 1 alcançou 10,1%, refletindo a eficiência na alocação de capital. Em outubro, tivemos upgrade da nossa classificação pela S&P, atingindo o rating A+,
reflexo da diversificação e expansão de nossos negócios e da sólida recorrência no aumento da rentabilidade. No próximo slide 6, apresentaremos nossos negócios. O banco se posiciona nas verticais de atacado, mesa de clientes, mercado de capitais e operações estruturadas, varejo colateralizado e investidas, com nossas participações no varejo concentradas na Pine Holding e no atacado na Pine Capital. Além disso, temos nossa operação de seguros, que atende tanto o atacado quanto o varejo, e a tesouraria e captação, que, além do funding do banco, é responsável também pela gestão eficiente de ativos e passivos. Focamos em fornecer soluções financeiras completas para os nossos clientes, por meio de uma ampla variedade de produtos e serviços. Vamos para o próximo slide. No slide 8, apresentamos a carteira de crédito expandida, que atingiu 17,1 bilhões em setembro, um aumento de 25% em relação a setembro de 24. O período foi marcado pelo crescimento da carteira de grandes empresas, segmento no qual temos observado melhores oportunidades no atacado, com perspectivas crescentes de cross-sell e de operações estruturadas com garantias robustas. Pelo ganho de escala na operação de cartões consignados, que superou 790 milhões de reais, e pelo avanço da operação do consignado do trabalhador ou consignado privado, resultando em operações com maiores spreads e um melhor retorno ajustado ao risco. Na parte inferior do slide, apresentamos a distribuição setorial da carteira expandida. O consignado público representou 43% da carteira, o consignado privado 21%, o agronegócio 12%, o imobiliário 6% e 18% distribuídos nos demais setores, demonstrando a diversificação de nossa carteira. A seguir, apresentaremos o índice Over 90, que encerrou o período em 1,3%, composto por 0,9% de grandes empresas, 2% de médias empresas e 1,5% de varejo. Encerramos setembro com 4,1% das operações em estágio 3, com um índice de cobertura de 122%. Tais indicadores atestam nossa diligência na concessão de crédito. Agora passo a palavra ao Rodrigo, que apresentará no slide 10 a evolução de nossa carteira de atacado. Por favor, Rodrigo. Bom dia. Obrigado, Norberto. A carteira de atacado atingiu 6,5 bilhões em setembro de 2025, um aumento de 17% em relação a setembro de 2024. Este crescimento deve-se à expansão de 35% da carteira de grandes empresas, onde temos observado melhores oportunidades de margem e cross-sell. Seguimos buscando o crescimento sustentável de nossa carteira, consolidando o modelo de múltiplas esteiras, com foco em agronegócio, imobiliário e multissetorial, atendendo os nossos clientes de forma customizada através de operações estruturadas e colateralizadas, originando maiores RAROCs. Iniciamos esse slide apresentando a distribuição setorial. Temos presença e times dedicados nos setores mais representativos do PIB, como agronegócio e imobiliário, que somados representam aproximadamente 52% da carteira de atacado e 18% da carteira expandida. No agronegócio, onde mantemos nossa maior posição de carteira, atuamos de forma robusta e diversificada, com grandes participantes do setor, presença em todas as regiões, mas com maior ênfase no Centro-Oeste, por meio de escritórios que garantem proximidade e relacionamento direto com os clientes. Essa estrutura nos permite compreender as particularidades de cada mercado e operar com alta assertividade, o que se reflete na qualidade das carteiras apresentadas. Nossa atuação abrange diferentes culturas agrícolas, produtores de grãos, pecuária, açúcar, álcool e outros segmentos.
Em relação à distribuição por produto, continuamos diversificando nossa carteira. Em setembro, 46% da carteira estava alocada em capital de giro, 26% em títulos privados e 13% em trade finance. Em linha com a nossa estratégia de diversificação e nosso foco no agronegócio, destacamos o crescimento das nossas operações de cédula de produto rural, que cresceu mais de 50% comparado ao mesmo período do ano anterior. Na parte inferior do slide, apresentamos nossa cobertura de garantias, que gerou uma melhora substancial em comparação aos primeiros 9 meses de 2024, refletindo o ganho de qualidade no perfil de crédito. Em setembro de 2025, 90% da carteira de atacado era colateralizada, contra 78% no mesmo período do ano anterior, evidenciando nosso foco contínuo em operações estruturadas e com garantias. Nosso índice de penetração de produto fechou setembro de 2025 em 2,3 produtos por cliente, atestando a efetividade da nossa estratégia de cross-sell. Vamos para o slide 12, onde falaremos sobre nossa mesa de clientes. A mesa de clientes apresentou resultados consistentes, contribuindo para a diversificação de receitas. O resultado é reflexo do aumento do cross-sell e da volatilidade, principalmente no mercado de moedas. Temos um negócio consolidado e crescente, provendo hedge e soluções de derivativos e câmbio para os nossos clientes. No período, a mesa operou com mais de 224 clientes e fechou o período com um valor notional de derivativos de 22,1 bilhões e negociou um volume total de 16,8 bilhões em câmbio. As receitas foram diversificadas em juros, moedas e commodities, que representaram, respectivamente, 35%, 56% e 8% do resultado do negócio. Na parte inferior do slide, apresentamos nossa receita de prestação de serviços proveniente do atacado, que atingiu 84,7 milhões no período, um crescimento de 75% contra o mesmo período do ano anterior, contribuindo para a diversificação de receitas não crédito. Destaque para a aceleração do crescimento da operação de seguros, que oferece diversas oportunidades de cross-sell e está colhendo frutos da execução da estratégia comercial, e para o resultado proveniente das gestoras investidas do atacado. Em mercado de capitais, totalizamos 3 bilhões em emissões e estruturações no período. Tivemos a emissão de 2 debêntures financeiras, somando 2 bilhões, um FDIC de 1 bilhão, lastreados em CCBs com consignação, tendo como coordenadores líderes o Itaú BBA, o Banco XP e o Banco Santander, respectivamente. Agora, passo a palavra ao Clive, que falará sobre a nossa vertical de varejo. Obrigado, Rodrigo. Bom dia a todos. Iniciaremos pela carteira de crédito de varejo colateralizado no slide 14. A carteira encerrou setembro de 2025 em 10,6 bilhões, um crescimento de 31% em relação a setembro do ano passado. O período foi marcado pela contínua diversificação e pelo remix da carteira de varejo colateralizado, com o início da operação de consignado privado a partir de abril e com produtos de maior retorno ajustado ao risco ganhando espaço, a exemplo da carteira de cartões benefício e consignado, com consequente ganho de rentabilidade na vertical. Enxergamos esse remix como mais um passo importante na busca pela diversificação de nossos negócios. Apesar do rápido ganho de escala do mercado de consignado privado, que já atingiu 87 bilhões, existe ainda enorme potencial de crescimento para o produto, dado o tamanho do mercado endereçável, superior a 45 milhões de CLTs, com volume financeiro projetado acima de 300 bilhões nos próximos 3 anos. Vamos para o próximo slide, onde apresentaremos os resultados de nossas investidas do varejo. No slide 16,
apresentaremos os números da operação de nossas investidas da Pine Hold. Amigo Z, fintech dedicada à originação própria de varejo colateralizado, com foco em cartões consignados e de benefício, diretamente nos códigos do Pine, que fechou o período com uma carteira de 798 milhões contra 102 milhões em setembro de 24, reflexo da consolidação e ganho de escala da operação. Apresentamos também uma evolução no resultado de equivalência patrimonial, que apresentou um crescimento de 108% quando comparado com o terceiro trimestre de 24. Do lado direito do slide, apresentamos os resultados da BIX, Infratech e Bank as a Service, que integra originadores e alocadores de capital no mercado de crédito colateralizado. O portfólio sob monitoramento da BIX atingiu 15,2 bilhões em setembro de 25 e o volume de transações foi de 4,7 bilhões no período. O resultado de equivalência patrimonial apresentou modesta queda quando comparado com setembro de 24. A seguir, mostraremos a evolução do nosso funding e nossos indicadores de capital. Iniciando o slide 18, mostrando o volume de captações que atingiu 20,4 bilhões no trimestre, um crescimento de 28% comparado com o mesmo período do ano anterior. Tal crescimento nos possibilita suportar a estratégia do banco e de sua carteira de crédito. Temos sido eficazes na busca de diversificação de nosso funding, evidenciado pelos aumento do estoque de letras financeiras seniors, subordinadas, perpétuas, operações compromissadas e debêntures financeiras com lastro em ativos de varejo colateralizados, CDIs, CDBs de pessoas jurídicas e institucionais, com duration e custo adequados ao nosso target. Em relação ao prazo, apresentado na parte inferior do slide, mantivemos uma posição em linha com a estratégia conservadora de gerenciamento de ativos e passivos, com gap positivo de 3,3 meses. Encerramos setembro de 2025 com uma posição de liquidez confortável, com caixa livre de 2,7 bilhões, índice de liquidez de curto prazo LCR de 226% e com o índice de liquidez estrutural NSFR de 152%. Por fim, apresentamos o nosso índice de Basileia total, que atingiu 13,7% ao final de setembro de 25, com um nível 1 de 10,1%, ligeira queda em relação ao ano passado, mesmo com o incremento expressivo da carteira de crédito. Agora devolvo a palavra ao Norberto, que apresentará nosso desempenho financeiro. Obrigado, Clive. Slide 20, por favor. No período, apresentamos crescimento de todos os indicadores operacionais, reflexo da sólida execução de nossa estratégia de diversificação. No primeiro gráfico, apresentamos a evolução do lucro líquido. Batemos novamente recorde de lucro trimestral, que fechou o terceiro trimestre em 103,6 milhões de reais, crescimento de 61% em relação a setembro de 24, com um ROE anualizado de 34%. No acumulado do ano, atingimos também recorde de lucro, que encerrou o período em 260,1 milhões de reais, com um ROE anualizado de 28%. Esses indicadores são reflexo da melhora operacional e do expressivo aumento na geração de receitas em todas as linhas de negócio. A seguir, apresentamos o resultado operacional, que totalizou 467 milhões de reais no período, 60% maior que o mesmo período do ano anterior, devido principalmente ao aumento de receitas, ganho de escala e produtividade. Na parte inferior do slide, o gráfico demonstra a composição de nossa receita. 60% de nossas receitas no período
de 9 meses foram provenientes do varejo e 40% do atacado. No varejo, temos a receita de acrúo das carteiras, a receita de seguros e o resultado de equivalência das investidas. E no atacado, temos receitas de acrúo das carteiras, mesa de clientes e serviços, de assessoria, tarifas, seguros, operações estruturadas e, mais recentemente, o investimento feito pela Pine Capital, que nos proporciona uma diversificação ainda maior. Esse mix de receita e diversificação de negócios nos permite estar posicionados e com capacidade para navegar e performar em diferentes ciclos econômicos. Por fim, apresentamos nossas despesas operacionais no período, que apresentaram um crescimento adequado em relação a setembro de 24, quando comparado ao ganho de escala que tivemos em todas as linhas de negócios. Ressaltamos que nossas receitas não crédito, compostas pela mesa de clientes e FIIs, cobrem a totalidade das nossas despesas de pessoal e administrativas, e encerramos o período com um índice de eficiência de 32,1%, contra 38,2% no mesmo período do ano anterior, atestando a nossa disciplina. Em resumo, o período foi transformador para o banco, em um ambiente macroeconômico ainda desafiador. Entregamos crescimento relevante, ganhos de eficiência e evolução estratégica, com foco em tecnologia e otimização em todas as nossas áreas de negócio. Seguimos construtivos e confiantes em relação ao ano de 25 e com uma estrutura multisteiras de crédito, um portfólio diversificado, times alinhados e engajados e uma gestão ativa de riscos e capital, seguiremos buscando resultados fortes, resilientes e recorrentes e gerando valor em diferentes momentos do ciclo econômico. Muito obrigado pela atenção e agora abriremos para perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para enviar uma pergunta, acesse o Q&A. Vamos à primeira pergunta. Bom dia e parabéns pelos excelentes resultados. A companhia, que historicamente já apresentava retorno sobre o patrimônio acima de 20%, alcançou agora um nível superior a 30%. Esse novo patamar de rentabilidade é considerado sustentável? E, em relação à carteira de consignado público, quais são as perspectivas diante das recentes mudanças regulatórias? Muito obrigada. Por favor, Norberto, pode responder. Obrigado pela pergunta, Pedro. Eu e Clive vamos nos dividir aqui. Mas, assim, esse ROE saudável que a gente entregou de 34% no terceiro trimestre, ele reflete a evolução da estratégia de diversificação e alocação eficiente que a gente tem implementado de uma forma bastante disciplinada nos últimos anos. Nos últimos trimestres, o banco vem melhorando o mix das carteiras para produtos com melhor retorno ajustado ao risco, como a gente falou aqui, o consignado privado, cartões e operações estruturadas com colaterais robustos. Isso tem elevado o spread médio e a rentabilidade dos nossos diversos negócios de forma sustentável. Além disso, a gente tem tido uma contribuição maior de receitas não crédito, que deixa o banco menos dependente dos ciclos de crédito. Também tem um fator adicional, que é a alavancagem operacional. A gente tem sido bastante eficiente em custos, atingimos aí um índice de eficiência abaixo de 30%, de 28,2% para ser mais preciso. Isso também amplia aí a capacidade de geração de resultado do banco. Portanto, para finalizar essa parte da pergunta sobre o ROE, a gente acha que o nosso ROE está bem sustentado pelo
remix da carteira, indo para portfólios mais rentáveis e diversificados, pela escala crescente no varejo colateralizado, pelo crescimento contínuo nas receitas de serviços e seguros e por essa nossa gestão ativa de capital e funding, que a gente está preservando o balanço do banco, mas ao mesmo tempo criando avenidas e flexibilidade para continuar crescendo. Clive vai tomar aqui a parte do consignado. Bom, Pedro, muito obrigado pela pergunta. Eu acho que o consignado público ele tem ali ele vai retomar, ele está represado, principalmente no INSS, né, Pedro? Aí com o rito de formalização, robustecer o rito de formalização com a biometria facial, essas novas instruções do INSS para as IFs deixou uma venda mais adequada, mais transparente, mais equânime, e eu acho que vai ter um empuxo muito grande o ano que vem, né? Quem tiver esteiras integradas, jornada única, tiver gerenciamento do time do cliente, vai ter uma oportunidade grande e nós teremos, a gente tem, né? No consignado público, a gente evoluiu muito, né? Hoje o banco opera aí com quase 100 entes, governos, prefeituras. A carteira de cartão no consignado público é prova disso, né? Ela atingiu aí 800 milhões, ela tem uma avenida grande de crescimento. Cartões traz um produto que tem um yield maior, é um produto que você fala com o cliente, tem transacional, tem possibilidade de cross-sell, né? A venda futura ela é mais diluída de preço. Então a gente acha que passado essa fase, esse represamento do INSS, vai vir com tudo. Só para você ter uma ideia, o INSS caiu muito a originação, né? E os players não conseguiram fazer o alongamento de prazo que foi possível, os 96 meses. Então, vai ter um empuxo grande. O INSS costumava fazer 9 bi mês, chegou a cair para 3,6, 3,7. Com o salário mínimo e com essas novas medidas, vai ter uma oportunidade, a nossa visão, muito elevada e a gente está preparado para ela. Muito obrigada, Clive. Vamos à segunda pergunta. Qual a visão para o varejo consignado público e privado para o ano de 2026? Por favor, Clive, pode responder. Bom, muito obrigado. Essa pergunta é impressionante. Primeiro, o varejo colateralizado no Brasil, em 2025, mudou de liga. Mudou de liga porque o mercado endereçável cresceu muito, né? Com a arquitetura aberta do consignado privado. É um mercado endereçável, se a gente juntar aí os funcionários do setor privado, funcionários públicos das 3 esferas e os pensionistas, a gente está falando de 100 milhões de pessoas, um mercado muito grande. E a atração, né? O consignado privado pegou tração definitivamente, né? Passou aquela fase do medinho, como eu falo aqui, e tem uma oportunidade gigantesca, né? Então a gente está muito motivado para 2026. 2026 vai ter um empuxo do público, que eu acabei de falar com o Pedro, natural, tem um represamento aí que vai vir, tem um empuxo natural do público, e o privado também, privado gradativamente, ele vai subindo a originação, com as melhorias que virão aí do operacional, quando ataxar a garantia do FGTS que está prometido no começo do ano, ele já tomou tração atualmente, vai tomar mais tração. Fora o efeito do salário líquido, com a medida do imposto de renda, que vai trazer uma base maior. Então, o nome do jogo, e é o nosso vetor de crescimento aqui, né, o varejo colateralizado,
multicanalidade, né, multiprodutos, parceiros alinhados com a gestão conjunta, eles estão alinhados no Profit, e você ter internamente um espírito de fintech com regulação. Então, é o que a gente tem aqui e a gente está bastante animado. Eu acho que 26 tem muito empuxo. Tem muito empuxo, seja do consignado público e do privado. Aliado a um fato que o consignado público, e acontecerá a mesma coisa no privado, eles têm uma conexão com o mercado de capitais. Então, são portfólios tradables, que você consegue oxigenar se você tiver o contato com o mercado de capitais, como a gente tem nas operações recentes de securitização. E essa oxigenação também te traz mais um potencial, né, que a gente explora bem e vai explorar melhor ainda. Então, a gente está muito animado com 2026 com o varejo colateralizado. Clive. Vamos à próxima pergunta. Poderiam dar uma ideia de quantos por cento da carteira em consignado privado gostariam de ter? E quanto de ROI ela está dando? Parece ser uma avenida de crescimento e rentabilidade bastante grande. Por favor, Clive. Bom, obviamente que o consignado privado tem um vetor de crescimento. A gente acha que ele pode chegar aí a 1/3 da carteira total do banco. Tem um ROI, ele mais a carteira de cartões, que é a rota do yield aqui, eles aumentaram bastante a participação já na nossa carteira, e ele que tem puxado o ROI total do banco. Portanto, tem um ROI muito condizente, muito elevado, né? Então, as carteiras de rota do yield aqui, seja a carteira de privado, seja a carteira de cartões, elas tendem a ter uma participação ainda maior na carteira de crédito e, portanto, elas vão continuar puxando e mantendo um ROI do banco elevado. Perfeito. Muito obrigada, Clive. Bom dia, Norberto, Rodrigo, Clive, Paula e Luiz. Gostaria de começar os parabenizando pelos excelentes resultados e crescimento expressivo em todos os indicadores, tanto ano contra ano quanto tri a tri. No 2Q, vimos o começo da contribuição do crédito consignado privado nos resultados da empresa e agora, no 3Q, uma contribuição muito mais relevante. Vocês entendem que esse resultado e ROI do terceiro Q já refletem todo o potencial desse produto, ou deveríamos ver os resultados crescendo ainda mais em ritmo acelerado ao longo do 4Q e o ano de 2026? Por favor, Clive, pode responder. Bom, eu acho que esse produto ele tem bastante potencial, né, de cross-sell. A gente está na prancheta pensando como explorar segmentos, como explorar cross-sell. Por exemplo, né, você pode ter contas, você pode portar conta salário, você pode ter para nichos e com interpretação de dados que a gente faz toda hora aqui, você pode evoluir de ter um cross-sell ainda mais amplo para esse CLT, né? A gente opera num CLT aqui que o incumbente não pega e tem bastante espaço, né, com tecnologia, com interpretação, de evoluir mais no cross-sell. Então, a gente acha que tem aí espaço para multiprodutos a oferecer no futuro, com jornadas digitais. E, obviamente, como é um mercado endereçável muito grande, né, interpretações também de nichos vão acontecer, explorações de outros produtos também tendem a acontecer para frente. Quer
complementar, né? Sim, vou complementar aqui. Eu acho que, Pedro, a gente está, acho que no início de uma fase, o Clive comentou aí, numa pergunta anterior, a gente está no início de uma fase bastante promissora, com diversas possibilidades de cross-sell futuro, né? E Pedro, acho que você fez uma pergunta adicional aqui, né? Que é como vocês entendem que o mix da carteira deve evoluir ao longo de 26, quais produtos ganham espaço e quais perdem espaço na carteira. Na verdade, a gente tem vários negócios, né? E a gente quer crescer em todos eles, ganhar escala em todos eles, mas a gente vê que as carteiras de cartões consignados, de privado e de consignado público em geral, crescendo, todas essas possibilidades de cross-sell no futuro. Essas carteiras, todas somadas, em conjunto, elas podem chegar a ser uns 70% da exposição de crédito do banco no final do ano que vem. Tá? Obrigada, Roberto e Clive. Bom dia, parabéns pelos resultados. Como estão vendo o mercado de consignado privado em termos de fluxo operacional? Está tudo rodando bem? Existem riscos operacionais sendo discutidos no mercado em termos de pagamentos, acompanhamento de empresas e funcionários, entre outros. Como está a inadimplência dessa carteira? Por favor, Clive, pode responder. Bom, as melhorias operacionais estão bem mapeadas pelo mercado, pelo Ministério do Trabalho, pelo Ministério da Fazenda. As principais melhorias é a automatização da escrituração e das guias. Uma jornada maior para você pagar a guia. O Ministério do Trabalho vai começar a intensificar as penalizações das empresas que não estão escriturando e não estão repassando nos moldes que ele faz com o FGTS. E a taxar as garantias sistemicamente do FGTS, que está prevista também para o início do ano que vem. As garantias são 10% do FGTS e a verba rescisória quando o CLT é demitido automaticamente. E, obviamente, isso acontecendo vai impulsionar ainda mais este mercado. Então, como está, como a gente aqui que opera, acho que no S3, que começou a operar desde o início, são 7 meses, 5 folhas, como é que a gente está vendo a inadimplência? Evoluiu bastante, né? Para quem tem uma arquitetura, um gerenciamento e uma regra de comunicação de cobrança como a gente tem, a primeira safra, o nível de arrecadação já está em 93%. É um produto que tem uma característica de recebimento em delay, dado todo, obviamente, todo esse processo operacional que não estava azeitado, né? Então, as empresas, elas são lá, na comunicação e na cobrança, elas começam a pagar, muitas vezes, com delay. Mas o nível de arrecadação nas safras está bem apropriado. Eu acho que, como eu brinquei lá, aquela fase inicial lá do medinho passou, e com essas mudanças, se forem entregues, vai melhorar mais ainda. E como a gente sempre explicou aqui, a gente sempre foi para a prancheta num nível de preço, né, adequado, prazo e preço adequados, não só pelo risco clássico, mas como com esse operacional. Então, a gente opera aqui 24 PMTs com 48 PMTs em taxas, devido ainda a esse momento operacional, que oscilam aí entre 4,5 e 5,9. Obviamente que isso é suficiente para dar, no final do dia,
um RAROC bem condizente, né? Então, a gente está vendo positivamente as evoluções, seja nas nossas esteiras, olhando as safras, né, o ambiente de safra, e também as discussões maduras, seja com o Ministério da Fazenda e do Trabalho, estão focados agora. Óbvio, a DataPrev teve uma sobrecarga, os devs, os caras de processo de produtos da DataPrev tiveram uma sobrecarga com o INSS, e agora estão focados na entrega das melhorias operacionais e a taxa de garantia do FGTS, que deve dar ainda uma dinâmica bem maior para o consignado privado. Muito obrigada, Clívio. Vamos para a próxima pergunta. Bom dia, Banco Pine, parabéns pelos resultados robustos. Atualmente, como está a visão da Pine Holding para investimentos em infraestrutura digital e data centers no Brasil? Por favor, Norberto, pode responder. Bom dia, obrigado pela pergunta. A gente não está olhando propriamente dito investimento em data centers, né? Mas aproveitando a pergunta aqui, para falar um pouco da nossa infraestrutura, né? A gente tem hoje uma infraestrutura multi-cloud e on-premise também, que permite escalar os nossos negócios. E a gente está investindo bastante em data lakes, dados, IA. E como dissemos ao longo da apresentação aqui, a gente tem visto os ganhos de produtividade, experiência dos clientes, né? Mas quanto à Pine Holding em si, a gente está sempre aberto a analisar novos investimentos, novas parcerias ou novos canais que complementem o ecossistema do varejo colateralizado. Obrigado, Ramon, pela pergunta. Obrigada. Vamos para a próxima pergunta. Dado o excelente desempenho da Pine 4 e os resultados crescentes obtidos em 2025, há perspectiva de follow-on para o ano que vem? Por favor, Norberto, pode responder. Obrigado pela pergunta. A gente está bastante atento, né? Existem análises de mercado que indicam uma provável reabertura da janela para ofertas no Brasil, principalmente no primeiro trimestre de 26. Sabemos também que alguns players do setor financeiro estão aguardando esse momento para ir ao mercado. O banco tem hoje uma estrutura sólida de capital, né? Uma geração orgânica de resultados que é suficiente para suportar esse crescimento, mas reconhecemos que um esforço de capital aqui poderia acelerar ainda mais algumas frentes estratégicas, especialmente essa que a gente tem falado tanto aqui hoje no código do varejo colateralizado, né? A gente vê claras oportunidades aqui de alocação de capital e expansão com rentabilidade super adequada, diria que até rentabilidade elevada. O nosso negócio aqui é um negócio essencialmente de alocação de capital, e dispor de capital adicional é sempre positivo, ainda mais em um mercado como o nosso, né, brasileiro, que tem bastante volatilidade, mas que ao mesmo tempo oferece bons retornos ajustados ao risco e oportunidades de crescimento contínuo, né? Além disso, tem um aspecto também da liquidez do nosso papel, né, da Pine 4 e Pine 3, e um eventual aumento do free float poderia contribuir aí para uma melhor liquidez e, consequentemente, múltiplos maiores. Portanto, para concluir aqui, a gente segue sem qualquer necessidade imediata de capital, mas preparados para avaliar futuras oportunidades. A decisão nossa aqui sempre vai ser pautada pela disciplina na alocação dos recursos, né? E a nossa capacidade de maximizar o retorno aos stakeholders e ao acionista. Obrigado. Muito obrigada, Norberto.
Vamos para a próxima pergunta. Qual o nível normalizado de Basileia que a gestão busca operar? Obrigado pela pergunta. A gente tem trabalhado aqui com a Basileia Total sempre acima de 13,5, mais recentemente acima de 14. Né? Mas a gente olha bastante o nosso Tier 1, né? Então a gente trabalha aqui com uma meta de Tier 1 entre 10 e 12%, a depender das circunstâncias de mercado e do momento do ciclo econômico. Obrigado pela pergunta. Muito obrigada, Roberto. Vamos para a próxima pergunta. Podem explicar a alta do dividend yield esse ano? Por favor, Roberto, pode responder. O dividend yield dos últimos 12 meses, ele atingiu 10,42%, reflexo dessa nossa política ativa, né, de remuneração aos acionistas, aliada a essa eficiência na alocação de capital do banco. Em 2025, até o momento, o Pioneer distribuiu 28 centavos por ação em JCP trimestral, somou um total aqui de 67 milhões de reais. Também distribuímos o que nós chamamos aqui internamente de uma JCP adicional, de 25 centavos por ação. Essa JCP foi vinculada a um aumento de capital, que vai trazer de volta para o banco entre 37 e 48 milhões de reais de capital. Também fomos bastante ativos aí no programa de recompra de ações, recompramos quase 39 milhões de reais. Então, o total de capital retornado aos acionistas aqui foi de 105 milhões de reais. Esse modelo da JCP adicional, ele tem uma dupla função, né? Que é remunerar o acionista e, simultaneamente, fortalecer o nosso capital regulatório. E a gente vem falando que essa prática reflete essa gestão ativa e eficiente do nosso capital. Muito obrigado aí pela pergunta. Muito obrigada, Roberto. Vamos para a próxima pergunta. Bom dia a todos. Parabéns pelos resultados. Vocês acreditam que a manutenção da taxa CDI de 15% pode vir a pressionar a margem financeira nos próximos períodos? Por favor, Clive e Norberto, podem responder. Bom, obrigado pela pergunta, Gustavo. Bom, primeiro aqui a gente tem uma política aqui, Gustavo, ativa de hedging accounting, de proteger o balanço do banco, né? Então é super bem hedgeado e na nossa visão esse patamar de 15 está dado aí já uma descompressão, né? Essa descompressão o mercado está numa aposta entre janeiro e março e no mercado futuro a gente já vê lá final de 26 saindo de 15 e indo para um patamar de 12,25, entre 12 e 12,25, né? E isso vai ser positivo, né? A gente está vivendo um momento muito estressado aí de juro real, a tendência em 26 é você ir descomprimindo. Obviamente que a data depende, mas então não vai afetar o resultado, já não afetou a subida da Selic, a manutenção por essa política super ativa que a tesouraria do banco tem em proteger o balanço do banco. E a gente está vendo com bons olhos a descompressão, né? A descompressão da Selic, que deve começar aí no começo do ano que vem. Muito obrigada, Clive. Chegamos ao final da nossa sessão de perguntas e respostas.
Agradecemos a todos que participaram da teleconferência de resultados do Banco Paine. Nossa equipe de RI está à disposição para esclarecimentos adicionais. Desejamos a todos um bom dia. Muito obrigada.